Você já parou para pensar como é difícil permanecer nos propósitos que nós estabelecemos nas nossas vidas? E no que diz respeito à nossa fé em Cristo Jesus, será que isso também é algo que acontece? Por que será que a Bíblia fala tantas vezes da dificuldade de permanecer até o fim da nossa jornada cristã? Você deve se lembrar, no começo de tudo, todos estão animados, todos estão empolgados. No final, estamos vendo a linha de chegada. Então a nossa expectativa aumenta e nos reanimamos outra vez. O problema é sempre no meio da trajetória. E é diante disso que nós vamos para a nossa lição conclusiva deste trimestre abençoado, primeiro trimestre de 2025 da EBD. Disciplina aí, a revista Em Defesa da Fé Cristã, um trimestre extraordinário. Se você não assistiu às aulas anteriores, todas estão disponíveis aqui no canal. E eu quero agradecer você que está e esteve conosco aqui ao longo destes meses de janeiro, fevereiro e março de 2025. Deus abençoe sua vida. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Micael Henrique e é uma alegria poder aprender junto, compartilhar a palavra de Deus com você. Olha só, queridos, que trimestre maravilhoso. Algumas lições difíceis, alguns pontos mais complicados de explicar, de entender, de absorver, porém, eu acredito que foi de grande aprendizado, acredito que foram lições aí bem explicativas, bem esclarecedoras a respeito das principais doutrinas da nossa fé e, em contrapartida, as principais heresias que nós estamos aí, através da palavra de Deus, enfrentando, refutando e apresentando aí argumentos a fim de que os irmãos estejam preparados. Agora vejamos, nós estamos diante desta lição 13, lição conclusiva do trimestre, para falar sobre o assunto perseverando em Cristo. E diante desse assunto, esse texto bíblico, texto áureo, ele é extraordinário. É o texto de 2 Pedro 1:19, em que Pedro diz: "E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vosso coração." O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele trata bastante a respeito da parousia da segunda vinda de Cristo, e ele fala desta necessidade de estarmos e permanecermos firmes, perseverar na fé, perseverar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós temos a palavra de Deus como a nossa regra de fé, de prática, o nosso alicerce de fé para permanecer firmes até que o Senhor Jesus venha. É a ideia que Paulo está trabalhando na leitura bíblica em classe. Você vai perceber, 2 Timóteo 3, versículos 10 ao 17, o apóstolo Paulo fala que aqueles que querem viver piamente, aqueles que querem viver uma vida pia, uma vida íntegra dentro do Evangelho do Senhor Jesus, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos enfrentar lutas, problemas, dificuldades. Todavia, devemos permanecer no que aprendemos de forma correta, que são as sagradas letras, as sagradas escrituras. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto bíblico, ele diz para Timóteo permanecer firme no que aprendeu, porque ele aprendeu certo.
Então vai um adendo aí para você, professor, para você que é um aluno dedicado e sempre está conosco nas aulas. Leve esse comentário para a sala. Uma coisa é querer permanecer firme em aprendizados errados, em ensinos heréticos, em coisas que passaram para nós que não estão de acordo com as Escrituras. Quando nós aprendemos, recebemos um ensino heterodoxo, fora da ortodoxia bíblica, fora dos ensinos bíblicos, nós temos que estar disponíveis, abertos, humildes, para reconhecer que estamos errados e aprender o certo. Todavia, aquilo que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e você aprendeu, logo, se está na Bíblia, você aprendeu certo, você e eu devemos permanecer firmes nisto que aprendemos, nas sagradas letras que aprendemos, na escritura que aprendemos. E por que que a lição pode até parecer estranho para alguém, mas olha só, por que que a lição está fazendo esse vínculo de perseverando em Cristo com a Bíblia Sagrada? Porque o crente só vai permanecer fiel se ele tiver raízes. O cristão só vai permanecer até a vinda de Cristo. Ele só vai estar apto a enfrentar as perseguições, as lutas, os embates, a luta contra a carne, contra o diabo, a luta contra o mundo. O ser humano ele só vai estar apto a perseverar na fé e vencer todos esses inimigos à medida que ele está enraizado na palavra de Deus. Escreve aqui embaixo para mim saber que você está ligado nessa aula. Escreve aí nos comentários. Eu estou enraizado na palavra de Deus. Maravilha. Se você está comigo até aqui, lembra sempre, hein? Se inscreve aí no canal, lembra de curtir o vídeo, deixa seus comentários, dúvidas, perguntas aqui embaixo, porque é sempre muito bom conversar com vocês, receber aí o feedback, o retorno do que vocês estão achando. Olha só, esses 3 tópicos são legais nessa lição. Por quê? O escritor, o pastor Ezequias Soares, coloca que diante das heresias é preciso perseverança. Então a perseverança não é só para permanecer fiel, aguardar a vinda de Jesus ou até a nossa morte, ou a morte de cada um. A perseverança ela também é necessária para nós enfrentarmos os falsos ensinos, os falsos mestres. Irmão Micael, mas é chato falar que uma crença de alguém está errada. Queridos, infelizmente, o ensinador cristão, ele também tem uma missão apologética. Todos que ensinam a palavra de Deus são apologistas, são defensores da fé cristã, da palavra de Deus. E nós temos aprendido ao longo desse trimestre. Jesus não nos ensinou a odiar, a desrespeitar, a desprezar, a tratar com desdém. Não foi isso que Jesus ensinou. Todavia, Jesus deixou extremamente claro, explícito aos apóstolos, que eles sofreriam oposição de falsos mestres, eles sofreriam oposições de falsos ensinadores, e eles deveriam permanecer firmes, crendo e ensinando a verdade. Então, essa missão, essa experiência apostólica que Pedro passou, Tiago, João, Mateus, Felipe, Bartolomeu, nós também estamos aí passando por essa experiência de ter que defender a fé cristã, e claro, não com base no que eu acho, no que eu penso, não é, eu penso isso, não, com base na palavra de Deus. As escrituras são a base de fé e de prática. Agora, nós também precisamos, e isso está no segundo tópico, nós precisamos aprender. O jovem Timóteo, que torna-se pastor em Éfeso, fiel cooperador do apóstolo Paulo,
até participa de trabalhos, viagens missionárias com o apóstolo Paulo, nós temos um Timóteo que aprendeu as Sagradas Letras. Olha um desafio que nós estamos enfrentando. Muitos querem se levantar para ensinar sem nunca sentar para aprender. Muitos querem estar prontos a falar sem ter prazer em ouvir. Não, irmão, mas eu quero falar, eu quero ter a oportunidade, eu quero... O que nós estamos vendo? Devido às mídias sociais, tem se criado um glamour, tem se criado uma fama, um aplauso em torno daqueles que pregam, que ensinam, que quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, tem muito mais ligação com peso, com responsabilidade do chamado, do que com glamour e status. Prova disso é o quanto os falsos ensinadores, falsos profetas, falsos pregadores de um falso evangelho são aplaudidos pelas pessoas que querem continuar em uma vida totalmente desalinhada aos ditames, aos propósitos do evangelho. Se o mundo me aplaude, se as pessoas que querem viver no pecado me aplaudem o meu ensino e a minha pregação, pode ter alguma coisa errada aí. Veja só. Vamos refletir sobre isso. Ah, irmão Micael, e o que faz? Primeiro a pessoa precisa aprender. Nós precisamos aprender, estar aptos. Nós precisamos receber desde o leite racional, ir amadurecendo no conhecimento, na fé, na experiência com Deus, com a Igreja de Cristo, e assim estaremos aptos a servir a noiva do Cordeiro. Agora, eu quero encaminhar para nós concluirmos essa aula. A lição apresenta aqui no seu terceiro tópico as Escrituras como fundamento, e aí nós temos a autoridade apostólica. Por quê? Porque os apóstolos continuaram ensinando exatamente o que Jesus ensinava. Queridos, nós não precisamos de novos ensinos. Não, vamos descobrir um ensino novo, uma coisa nova para ensinar para os irmãos. Não. O que nós precisamos é do ensino bíblico, das Escrituras sagradas, do Cristo revelado nas Escrituras. Nós também podemos falar da abrangência. Por quê? Porque a Bíblia, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela fala a respeito de todas as áreas da vida humana. E ela deve ser aplicada às nossas vidas diariamente. Então, aqui aproveitamos para ir aí ao embate de uma das questões que foram ensinadas ao longo desse trimestre. A Bíblia não apenas contém a palavra de Deus. A Bíblia é, em sua totalidade, palavra de Deus. Inspirada pelo Espírito Santo, infalível e inerrante. Foi escrita por homens, sim, todavia homens inspirados pelo Espírito Santo. Por isso ela é infalível, não tem falhas. Por isso ela é inerrante, não tem erros. Ah, irmão Micael, mas a Bíblia fala de erros que as pessoas cometeram. Sim, porque Deus não omitiu erros de personagens bíblicos a fim de nós aprendermos com os erros deles. Agora, não é porque a Bíblia registra o erro de Davi que o registro está errado. Então a palavra de Deus, ela é inspirada, infalível e inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus. E por fim, ela também é o manual, a bússola,
Além da Bíblia ter esse caráter doutrinário, de fé, de raiz de crença, a Bíblia também é um manual para a nossa vida prática. Eu quero terminar essa aula agradecendo você por estarmos juntos ao longo desse trimestre. Bom, Micael, não assisti às outras aulas. Vou deixar aqui na descrição o link para as outras aulas. Aproveite, maratone essas aulas. Venha conosco aprender a palavra de Deus. Se inscreve no canal. Lembre sempre de curtir os vídeos e compartilhar com os outros irmãos, porque nesse canal, você sabe, nós estamos juntos para aprender a palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e se prepare, próximo trimestre. Chegaram as lições novas. Vou postar aqui na comunidade do YouTube para vocês. Se você quiser também nos seguir nas redes sociais, vou deixar o link aqui abaixo. Sempre estamos lá avisando que as aulas estão disponíveis. E eu espero você para mais um trimestre abençoado da EBD.